para a glória do Senhor. E aqui na sede não é diferente, né? Os ministérios, o Past Kids, mídia, já estão homenageando as mães. E eu quero aproveitar esse ensejo para nós aprendermos um pouco com esse princípio da maternidade, algumas verdades da palavra de Deus. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 39, diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Curve sua cabeça, feche seus olhos, intronize seu pensamento em Deus e vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, a revelação da Tua palavra. Que não seja a palavra de homem, mas a Tua palavra revelada pelo Teu Espírito. Que possa ministrar, meu Pai, junto ao nosso espírito. Para que nós possamos sair daqui, meu Deus, com a nossa vida espiritual mais edificada. A nossa alma transformada pela renovação da mente. E assim, meu Deus, nós possamos dar mais valor ao princípio que o Senhor estabeleceu. A darmos mais honra àquelas que geram a vida e que cuidam desta vida. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Queridos, o tema da nossa mensagem é: ser mãe é? O que é ser mãe? Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. E nesse texto que a gente acabou de ler aqui, nós vemos duas mulheres. Na verdade eram duas primas, Maria e Isabel, né? Maria e Isabel, uma conversa entre essas duas mulheres. E as duas estavam grávidas, estavam prestes a serem mães. E olhando a vida das duas, a gente vê que as duas estavam grávidas, estavam prestes a dar à luz, mas elas viviam em realidades muito diferentes, uma da outra. Por exemplo, Isabel já era casada há muito tempo com o sacerdote Zacarias, ela tinha uma aliança matrimonial já há bastante tempo. Era mulher de um sacerdote, de um dos sumos sacerdotes. Então, para ser um sumo sacerdote naquela época, tinha que ter um casamento sólido, respeitado. A coisa tinha que ser muito bem alinhada. Então, ela já era uma mulher muito experiente, tanto na vida quanto na vida conjugal. Tinha um casamento estabilizado. E ela tinha o sonho de ser mãe, embora era estéril. Então, na época da cultura judaica, nesse período, a mulher, só era uma mulher completa, vamos dizer assim, depois que ela gerasse uma criança, Então a mulher que gerasse uma criança, era como se ela tivesse chegado no ápice da sua feminilidade. Então, por consequente, uma mulher que era estéril, ela sofria até um certo tipo de discriminação na sociedade judaica, tá certo? Então, a gente pode imaginar o sofrimento dessa mulher, tendo que guardar e resguardar toda a aliança com Deus, a sua vida, para que o seu marido pudesse continuar no sacerdócio, E com certeza teve que lidar com muitas crises, com relação a essa questão dela não poder gerar filhos. E de repente, ela engravidou de João Batista, Então ela estava grávida de João Batista. Então era para ela, e ela estava, os estudos dizem que ela tinha uma idade aproximada de 60 anos quando ela engravidou de João Batista, Então já era avançada em idade. Então aproximadamente 60 anos ela tinha quando ela engravidou de João Batista. Então
no final dos 45 do segundo tempo, Deus a abençoou e ela, né, pôde completar a jornada dela como uma mulher de sucesso. E ela gerou João Batista, e Jesus fala nos evangelhos que de todos os profetas que existiram da antiga aliança, nenhum era como João Batista. Então ela gerou e criou, promoveu o desenvolvimento do profeta João Batista. E do outro lado a gente tem Maria, a mãe do nosso Senhor. Nesse momento que ela foi ter com Isabel, nesse momento ela ainda não era nem casada, ela era desposada, ela era uma espécie de noiva de José. Do um lado nós temos uma mulher com um casamento longo, e do outro nós temos uma mulher que ainda não era casada realmente. Estudos dizem que Maria tinha entre 15 e 16 anos quando engravidou, né, quando achou-se grávida, né, gerando o nosso Senhor Jesus. E nessa época, com certeza, ela estava muito mais preocupada com as questões do casamento do que as questões da maternidade. Estava preocupada como é que ia ser o enxoval, como é que ia ser toda a cerimônia, todo o negócio, como é que iria ser todo esse processo. E de repente, no meio disso, ela estava grávida. Então você pode imaginar, né, toda essa crise existencial que aconteceu. Mas a gente vê claramente que quando ela foi para se encontrar com Isabel, né, Deus, através do anjo, já tinha falado com ela, do plano de Deus, que escolheu ela, e também tinha falado com José, porque José estava planejando deixá-la, sem escandalizá-la. Então, Deus também falou com José, e eles dois então chegaram no acordo, né, e resolveram manter a união por conta do projeto de Deus envolvendo aquela criança. Então, depois que houve esse entendimento entre os dois, depois que houve esse acordo, essa paz, aí a partir dali ela foi se encontrar com a prima dela, né? Então, duas pessoas vivendo etapas da vida totalmente diferentes, duas mulheres. E apesar de estarem em momentos tão diferentes da vida, o que as deixam na mesma posição era a maternidade. As duas estavam grávidas, as duas estavam esperando, gerando uma criança, e elas foram se encontrar justamente para se alegrarem, conversarem, trocarem essas experiências, para se prepararem para o momento de dar à luz aos seus filhos. Então a gente vê que a maternidade, ela deixa as mulheres na posição de igualdade. Independentemente da classe, da posição, da etnia, a maternidade deixa todas as mulheres em situação igual. E isso, irmãos, é uma dádiva. Ser mãe é uma dádiva e digna de toda homenagem. Por que, pastor, é uma dádiva ser mãe? Queridos, minha esposa falou agora há pouco. Você já pensou? Toda a humanidade que já existiu, toda a humanidade que existe e toda a humanidade que ainda vai existir foi gerada no ventre das mulheres. A mulher foi escolhida por Deus para gerar um outro ser humano. As mulheres são as responsáveis por manter a perpetuação da espécie humana. É da mulher que é gerada. O homem não consegue gerar. O homem não tem como gerar, né? O homem não tem como gerar. Olha aqui para mim, tá? Pode levar ele lá, meu filho. Leva ele lá atrás, tá? Depois mais a gente conversa com ele. Então, olha só. A mulher, ela foi escolhida por Deus para poder ter esse princípio. Então eu quero assim dizer para você, mamãe, você, de uma forma ou de outra, Deus tem uma parceria com você. Deus tem uma parceria com você. Deus tem um tipo de
associação com você. Ele tem interesse em que você não só gere, mas que você cumpra esse divino papel, que é ser mãe. Sabe, meus irmãos? E depois que gera, não deixa, né? Depois que gera, a mãe empreende uma jornada para promover o crescimento e o desenvolvimento do filho que foi gerado. Então você sabe, mamãe, você sabe muito bem que você teve que abrir mão de muitos sonhos pessoais, projetos pessoais. Você teve que readaptar a sua vida inteira. De repente, eu estou falando aqui com uma mãe que era cheio de planos e sonhos e projetos, e de repente se tornou mamãe. E agora, por ser mãe, teve que readaptar e fazer mudanças profundas na vida. Isso é ser mãe. Ser mãe é se reorganizar. É abrir mão de situações, muitas vezes, para sempre. Porque agora é mãe. E mãe que é mãe, sabe discernir e gerenciar isso. E como descrever a dádiva de ser uma mãe? No encontro aqui dessas duas mulheres, às vésperas de serem mães, nós vamos aprender um pouco aqui sobre ser mãe, com algumas características baseadas no próprio texto que a gente acabou de ler. Primeiro dela, por exemplo, primeira característica, por exemplo, é que ser mãe é ser esforçada. No versículo 39 diz que naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. Da região montanhosa, em outras versões diz, nas altas montanhas. Maria teve que subir as altas montanhas de Judá e ir para a casa de Isabel. Naquela região, irmão, quando se fala de região montanhosa, é porque são altas mesmo, não é que nem as nossas serras aqui. As nossas serras, tem umas serras aqui que são bem íngremes, né? Às vezes a gente geme quando está subindo a pé. Mas naquela região, quando fala de região montanhosa, é montanha mesmo. O negócio lá é barra pesada. Por isso ela teve que se esforçar para chegar até lá. E grávida, né? Já perto de dar à luz. O fato é que com relação a essa questão do esforço, uma mãe faz tudo pelo seu filho. A mãe, ela faz tudo pelo filho. Ela dá o melhor que ela tem e tira de si mesmo para agradar um filho, para sustentar um filho, para proteger o filho, para cuidar do seu filho. E isso, irmãos, é um esforço excomunal que muitos homens não entendem. E nós, homens, precisamos valorizar esse esforço. Quando meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade. Os 2 primeiros anos foram muito difíceis para nós. Muito difícil. Meu pai foi embora. E a mamãe ficou com 4 filhos para criar. E eu lembro bem que a mamãe saía, logo nos primeiros meses, ela saía e voltava para casa com alguma coisa para a gente comer, coisa muito pouco, uma sardinha, 1 quilo de arroz, sabe? Fazer ali um negócio de uma farinha, a gente comia aquilo ali e tal. Mamãe, a senhora não vai comer? Não, meu filho, eu não estou com fome. Anos depois, quando eu estava andando meio rebelde, desobedecendo ela e tal, um dos meus parentes chegou comigo e pegou pesado comigo. E disse: olha, rapaz, é melhor tu baixar o teu facho, diminuir a grossura da tua veia e respeitar mais a tua mãe. Tu não sabe, mas eu vou te falar. Eu acredito que tu nunca passou fome, mas a tua mãe passou fome por ti. Ela saía da casa dela e vinha aqui comigo me pedir alguma coisa para levar para a tua casa, para te comer. Então respeita a tua mãe. Respeita a tua mãe. Isso é ser mãe. Mãe faz isso. Sabe, meus irmãos, o esforço de uma mãe, hoje pela manhã, minha esposa acordou cedo, ainda com escuro, culto forte, tem muita coisa por trás nos bastidores. Quando você chega aqui, está tudo arrumadinho, tudo legal, tudo perfeito. A gente chega aqui, só executa aquilo que a gente planejou antes. Mas antes tem toda uma pré-programação.
E minha esposa levanta cedo, bota lá o celular com o hino dela e ora e começa a fazer as coisas e tal. E aí eu fico olhando a tudo aquilo. É um esforço para poder estar acompanhando, para poder estar junto, para poder estar fazendo. E arruma para cá, e passa para ali, e lava para lá, e chama os meninos, e ajeita tudo, e agasalha, e chama, e liga e tal, responde tudo, para poder estar junto e executar o trabalho. Toda mãe faz isso. As mães que trabalham, meu irmão, é um esforço muito grande. Todas acordam muito cedo porque tem que ajeitar a casa, tem que arrumar o marido, tem que ajeitar os meninos para poder ir para a escola e tal. Tudo isso muito cedo porque tem que chegar, não tem que chegar atrasado no trabalho. Isso é ser mãe. Esse esforço excomunal que as mães têm. E é por causa disso que nós precisamos valorizar a maternidade. Sabe, meus queridos, ser mãe é ser educadora. Lá no versículo 40 diz que quando Maria entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Maria saudou Isabel e isso mostra a sua educação. Maria recebeu a educação e Maria educou Jesus para ser um homem educado. Você percebe Jesus no trato, como ele abordava as pessoas, como ele sabia diferenciar as pessoas. É claro que o nosso Senhor, estava, debaixo da unção do Espírito Santo. Mas e quando ele era criança? E quando ele era adolescente? Como é que ele chegava e conversava com os doutores da lei ainda entre 12 e 13 anos de idade? Por que ele sabia abordar as pessoas? Porque ele sabia ser educado, porque a sua mãe era educada. Irmãos, o tempo todo a mãe educa os seus filhos. Quando um jovem pergunta, o que é a consciência? Às vezes eu digo assim, irmão, sabe o que é a consciência? A consciência é a voz da tua mãe falando bem baixinho o que você deve fazer quando está prestes a errar. E é verdade. Muitas vezes a gente não dá o braço a torcer, mas você sabe, você que já tem uma quilometragem mais alta, como eu, muitas vezes você olha assim e você diz, rapaz, bem que a mamãe falou, olha, bem que a mamãe disse. E muitas vezes a gente não fala para ela porque a gente é orgulhoso de não dar o braço a torcer. Mas aqui dentro a gente sabe que o que ela falou é verdade. Quantas e quantas vezes eu não me lembro das questões que a mamãe colocava para mim, e coloca até hoje. Irmãos, é impressionante. Uma mãe, ela tem um cuidado de educar o filho para um propósito. E aí que vem uma outra característica de que ser mãe é ser temente a Deus. Em Lucas 1:41 diz assim, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Por que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, queridos? Porque ela tinha uma aliança com Deus. Ela vivia debaixo de uma aliança com o seu Deus. Ela conhecia o seu Deus. Deus escolheu Isabel para ser mãe de João Batista, porque sabia que ela ia educar o seu filho para ser um profeta. Ele sabia. Sabe, irmãos, toda mulher testemunha da mudança em seu coração e na sua vida depois que teve um filho. A maternidade amadurece a mulher de uma forma excomunal. A mulher que é mãe, ela enxerga a vida e a maternidade, vai muitas vezes forçando ela a compreender de uma forma diferente como as coisas funcionam no mundo. Porque ela precisa estar equipada e preparada para estar sempre um passo à frente do seu filho, da sua filha, para poder guiá-lo no caminho que ele deve seguir. E o temor a Deus é a base, é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus diz isso. Toda mulher que teme a Deus, tem um compromisso com Deus, tem uma aliança com Deus, ela tem o apoio e a solidez e a garantia pela palavra de Deus que o seu filho vai ser uma pessoa de bem. Eu lembro no tempo da universidade, eu estava sendo guiado para ser um agnóstico.
um homem totalmente descrente dos princípios cristãos, totalmente descrente de alguma coisa diferente no mundo espiritual. Eu estava sendo doutrinado para ser estupidamente materialista, e só. E a gente começou a ter embates muito violentos com a minha mãe. Naquele tempo minha mãe não era evangélica, mas o temor de Deus no seu coração, e eu acredito que o projeto de Deus para a minha vida, moveu minha mãe naquela época, e mesmo na ignorância a gente tinha altas discussões a respeito disso. Porque eu entrava com aquelas filosofias que me doutrinavam dentro da universidade. E doutrinam mesmo, e tome cuidado com seu filho e com sua filha. E eu estava muito focado, eu estava muito ligado naquilo, aquilo ali estava mexendo comigo, eu estava determinado a ser um dos principais dentro da sociedade que eu estava envolvido. Eu ia ser um dos principais ali. E um dia ela saiu da cidade de onde a gente morava, foi para Santarém, e sentou comigo e foi trabalhar minha conduta, questionar minha conduta, reprovar algumas questões que eu estava fazendo. E eu comecei a reprovar também aquilo que ela estava querendo me falar, me julgando já superior àquilo que ela estava me falando, porque eu era detento de um conhecimento muito maior. Porque minha mãe só tinha um conhecimento empírico. E aí teve uma vez que ela olhou para mim e disse assim: olha meu filho, que Deus tenha misericórdia da tua vida pelo que tu está falando. Eu disse para ela: mamãe, você não quer saber de uma coisa? Eu acredito até na possibilidade de Deus não existir. Quando eu falei isso, irmãos, a minha mãe, de um salto, ela deu um salto, ficou em pé e deu uma pancada na mesa onde ela está. Pá! E levantou a mão e esticou na minha cara. Disse: olha, eu vou te falar uma coisa. No dia que tu chegar para mim e dizer para mim que Deus não existe, nesse dia tu perdeu tua mãe. Irmão, aquilo foi uma faca. Aquilo ali foi a primeira pancada que eu levei. Porque eu conheço a minha mãe. Como eu falei para vocês, quando meu pai foi embora, ela ficou com os 4 filhos. Então ela organizou a vida dela inteira em prol exclusivamente dos 4 filhos. Tudo que viesse depois tinha que ser em concordância com o projeto dela criar os 4 filhos para não serem bandidos. Então a razão da vida dela existia, a razão da existência dela, a razão dos projetos dela, a razão do trabalho dela era a gente. E ela chegou comigo e disse: se tu dizer para mim que Deus não existe, tu perdeu tua mãe. Irmãos, e aquilo não era conversa fiada não, porque eu conheço a minha mãe. Quando ela diz que pau é pedra, meu amigo, você está me entendendo? Então eu conheci a mãe que eu tinha, ela não estava falando coisa errada não, estava falando que era certo. Eu disse: rapaz, aí esse negócio começou a mexer comigo, aquilo ficou. E hoje eu acredito que foi a partir dali que o negócio começou a mexer dentro do meu espírito. Eu comecei a pensar, eu comecei a refletir, e eu comecei a olhar para a vida das pessoas as quais eu estava imitando e aprendendo com elas. Pessoas solitárias, sozinhas, sem família, tristes. Eu comecei a olhar, eu comecei a ver. Então dali para frente as coisas começaram a mudar na minha vida. Tudo porque a minha mãe, mesmo na sua ignorância, ela tinha dentro dela princípios de temor a Deus. Hoje a minha mãe continua sendo uma mulher temente ao Senhor. Hoje ela não conhece a Deus só de ouvir falar, ela conhece porque ela anda com Ele. Hoje é uma mulher de Deus intercessora, me cobre em oração todos os dias, e continua sendo a mesma mamãe valente de antes, só que agora com a presença do Espírito Santo. Mas ela não abre mão não, ela bota quente. Sabe, meus irmãos, ser mãe é ser abençoadora. Lá no versículo 42 diz assim que Isabel em alta voz exclamou para Maria: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Isabel abençoou Maria
com palavras abençoadas. Da mesma forma, meu irmão, toda mãe sabe abençoar seus filhos e desejar melhor para eles. E eu quero aqui falar para você, mamãe, a sua palavra que você libera sobre a vida dos seus filhos é uma sentença de vida ou de morte para eles, de sucesso ou fracasso. Então lhe peço, em nome do amor, pelo poder do nome de Jesus, que dos seus lábios saiam apenas palavras de vida sobre a vida dos seus filhos. Saiam apenas palavras de bênção. Aprenda, mesmo na hora da correção, mesmo na hora do impacto, mesmo na hora da decepção, da frustração, porque nossos filhos fazem isso, porque eles não são perfeitos. Assim como nós também já entristecemos, já decepcionamos o coração dos nossos pais, nossos filhos também irão fazer isso. Que nesse momento você possa aprender com Jesus em liberar palavras de vida e não palavras de morte sobre seu filho, sua filha. Aprenda. Rapaz, eu te gerei, eu te formei. Não foi para te ser isso aí não. Eu te gerei para te ser um homem de bem. Eu te gerei para te ser uma pessoa de sucesso, rapaz. Larga desse negócio, que esse negócio aí não é para ti não. Você está me entendendo? Não dizer, rapaz, tu não presta para nada mesmo. Rapaz, tu não tem jeito mesmo. Tu vai morrer desse jeito mesmo, é? Desse jeito aí tu não vai chegar a canto nenhum. Irmãos, isso é uma palavra. Palavras são sementes. E elas germinam. Se nós liberarmos sementes para o bem na vida dos nossos filhos, o Espírito Santo vai regar. E mais cedo ou mais tarde, pela sua fé, elas vão se cumprir todas. Mas se você semear sementes para o mal, o inimigo vai regar. E ele vai colher. Ser mãe é ter respeito. Olha no versículo 43 o que diz. Isabel falou para Maria: mas por que eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Olha só, né? Isabel manifestou respeito à pessoa de Jesus, chamando-o de Senhor. Toda mãe ensina o respeito aos seus filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitarem as pessoas, a respeitarem os seus irmãos, a respeitarem. Sabe aquele lance de tomar a bênção, de dar bom dia, de falar com as pessoas? Isso tudo é ensinado. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem o hábito de receber as pessoas, chegar no local, dar bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Receber as pessoas que chegam em casa bem. Toma a bênção, pedir a bênção, irmãos. Pedir a bênção é uma das coisas mais profundas no mundo espiritual. Porque a única coisa que uma bênção faz, irmão, é abençoar. Você chega lá, a bênção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Você está me entendendo? A bênção, minha mãe. Deus te abençoe, meu filho. Deus te dê saúde, meu filho. Deus te dê sucesso, meu filho. Deus te guarde. Deus te proteja. Ora. Amém, meus queridos? Vamos nos apropriar de princípios fundamentais se nós quisermos ter sucesso na vida dos nossos filhos e com isso a gente também ser alegre. Toda mãe ensina o filho a ter respeito e toda mãe é digna de ser respeitada. Todo filho precisa respeitar a mãe. Eu sou numa época um pouco mais rígida. Até hoje, muitas vezes eu não falo nada, mas até hoje eu fico assim, né? O filho chegar, ei mamãe, tu já fez isso? Eu fico olhando, né? Tu isso, tu aquilo. Porque eu acredito que um pronome de tratamento mais adequado para uma mãe e para um pai é senhora, é senhor. O senhor já fez isso, meu pai. A senhora já fez isso, minha mãe. Isso é um pronome de tratamento, de honra. E nós, os homens da casa, os bichão,
A gente precisa ensinar os meninos a respeitar a mãe. O menino está lá, chega lá. Rapaz, tu respeita a tua mãe, meu amigo, senão o negócio vai já pegar pro teu lado. Respeita a tua mãe, rapaz. Você está me entendendo, meu irmão? Sabe? Toda mãe é digna de respeito. Quem tem que ensinar isso é a mãe e o pai. Tem que botar quente no menino. Porque se a gente não fizer isso, irmãos, eles vão crescer, assim como você cresceu. E nessa hora do feedback é que a gente vai colher todo esse esforço que estamos fazendo agora. Ser mãe, queridos, é ter alegria. No versículo 44 diz assim: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Olha só, Isabel sentiu alegria ao receber Maria, porque o filho, se sacudiu dentro do ventre e ela se alegrou, porque foi algo espiritual que estava acontecendo ali. Irmãos, é impressionante. A mãe, a mulher da casa, ela tem uma unção de espalhar a alegria, a paz e a bênção dentro de casa. Uma mulher que entende disso, ela consegue transformar qualquer ambiente pesado na sua casa em ambiente de bênção. Uma mãe com coração alegre, ela alegra todos ao seu redor. Então, se existe isso, é fundamental que tanto os filhos quanto o marido consigam fazer o possível para manter a mamãe o tempo todo alegre. Então, meu irmão, faça o que tiver ao seu alcance. Deixe esta mulher alegre o máximo que ela puder, por favor. Porque se ela se entristecer ou ficar brava, Jesus, aí o ambiente muda. Assim como fica tão leve, então, meu irmão, quando o negócio gira, pronto, se acabou tudo. É guerra. Então, faça o que tiver ao seu alcance, por favor, mas deixe esta mulher sempre alegre, para que a bênção de Deus continue na sua casa e você tenha paz. Jesus. Por outro lado, meus irmãos, como a gente falou aqui, assim como a mulher tem essa graça de receber toda essa alegria, por outro lado, quando os filhos resolvem escolher o caminho do mal, quando os filhos resolvem escolher o caminho da violência, das drogas, da desobediência, da rebeldia, das más companhias, quando os filhos decidem andar pelo caminho da desobediência, do temor a Deus, eu acredito que é um dos motivos principais que fazem uma mãe sentir profunda tristeza. Toda mãe quer ver o seu filho ser um sucesso. Toda mãe quer ver o seu filho sendo uma pessoa que vai deixar uma marca na sociedade, uma marca do bem, para o bem. E ela trabalha tanto para isso, se esforça tanto para isso. Então eu acredito que se nós quisermos realmente atrair as bênçãos de Deus como filho, precisamos honrar as nossas mães, dando alegria a elas. Sabe, queridos, ser mãe é ter promessas de Deus. No versículo 44 diz assim: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Uau! Isabel confirmou a Maria que as promessas feitas pelo Senhor se cumpririam na sua vida. Isabel liberou a palavra e disse para ela: você é bem-aventurada, você é feliz porque você acreditou no anjo. O anjo veio lhe falar que essa criança que está no seu ventre vai ser o salvador do mundo. Obrigado porque você creu. E essa promessa continua para você, mamãe. Se você crê nas promessas de Deus para a vida do seu filho e não esmorecer, continuar acreditando, trabalhando, perseverando, educando, trabalhando firmemente, a promessa vai se cumprir.
seu filho vai ser uma pessoa temente a Deus, que vai discernir o caminho do bem e do mal, que vai deixar um legado de bênção para a sua vida, porque essa é a palavra de Deus. Para as mães, Deus tem promessas especiais, baseadas nas orações que foram feitas desde que a criança foi gerada no seu ventre. Deus tem promessa para você, mamãe. Deus tem promessa para você. Ele tem promessa de não lhe desamparar, de não lhe abandonar, se você crer. Agar, quando saiu de perto de Abraão, ficou sozinha com seu filho Ismael, deixou o filho no canto e saiu porque não ia aguentar ver o filho morrer, e ficou lá angustiada, chorando. Deus enviou o anjo e disse para ela: o que você está fazendo aqui? Volta lá, pega o menino, porque o Senhor vai cuidar de ti. E o Senhor cuidou daquela mãe com aquele filho. E isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Mesmo na ignorância, não conhecendo direito, mas a minha mãe creu e trabalhou. Hoje, somos 4. Somos pessoas que estamos estáveis na nossa vida. Se hoje não inclinamos para o caminho da violência, do mal, das coisas erradas, porque a gente teve e tem uma mãe que lutou muito e acreditou. E hoje estamos aí. Se você está assim, pleno, lindo, linda, assim desse jeitão aí, se você está assim de boa, se você é alguém hoje, é porque sua mãe acreditou. Sua mãe acreditou em você. Mesmo errando, muitas vezes, mesmo não entendendo, mas ela acreditou. E do mesmo jeito, você também vai continuar acreditando no projeto de Deus para a vida do seu filho. E agora mais ainda, com a presença de Deus do seu lado, com a unção do Espírito Santo do seu lado, você vai conquistar muito mais coisas. Você vai viver muito para ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, sendo pessoas de bem e deixando um legado nesta terra. Sabe, queridos, para todas as mamães nós deixamos essa mensagem do que aprendemos com elas a cada dia. Então, para você, mamãe, parabéns. Que Deus abençoe a sua vida agora e sempre. No nome de Jesus, se você crê, diga amém e aplauda Jesus. Aleluia.